Ontem a fala do Grice aqui no programa sobre a importância desse jogo contra o Botafogo, concordei muito, refleti durante todo o dia sobre a importância não só anímica, para o campeonato, para o Atlético, de uma forma individual e coletiva. E aí, ô Mirandinha, com São Paulo no final de semana e com Juventude na outra semana, jogos que antecedem a final, dá para ir com força máxima amanhã, para dar uma amedrontada nos caras, para mostrar para o próprio torcedor atleticano e para o time, para recuperar a confiança e poupar contra São Paulo e Juventude? Ou você fala, não, CJ, é arriscado, é contra esses mesmos caras que daqui a 10 dias você vai estar decidindo o título mais importante? Cara, não tem uma matemática aí, CJ. Pensando na parte física, o ideal era descansar hoje, força máxima São Paulo e descansava Juventude. Porque aí você fica uma semana de treino entre Atlético Paranaense e São Paulo, e entre São Paulo e a decisão. Pensando na parte física. Mas tem um detalhe muito importante que vem acontecendo com o Galo, que é a parte mental. O Galo parece que está num momento mental de muita dificuldade. Aí se você entra com um time muito alternativo e toma uma sapecada do Botafogo, seria bem ruim. Se você entra com o time titular e também toma, aí seria pior ainda. Mas aí você tem que testar. Eu tô mais pra... Aí, se não tiver nenhum problema físico, como parece que vem tendo, eu entraria com o time principal hoje e sábado. Se não tiver nenhum problema físico. Hoje, pra você fazer... Amanhã. O Botafogo é favorito. Tanto amanhã quanto no dia 30. As coisas podem até mudar até lá, que eu acho pouco provável. Você entra com o que você tem de melhor, até pra você entender como que vai ser o jogo lá. O Botafogo já é o favorito mesmo. Entra... A minha estratégia lá é esperar mais o jogo. A minha estratégia é pressionar alto. Vamos ver se eu consigo incomodar o Botafogo dessa forma. E aí, não consegui. Aí é uma chance de você mudar. Então, se não tiver problemas físicos, eu entro com o meu time principal amanhã. O fato de ser o Botafogo que eu acho que pesa, né, Gris? Se amanhã fosse o Juventude, beleza, iria com reserva. Exato. Dava pra ir com reserva, né? Sim. Eu acho assim, CJ. O problema é ser o Botafogo. O Atlético precisa, nesse momento, olhando pra tudo, ambiente e tudo mais, o Atlético precisa de uma grande atuação antes do dia 30. Precisa de uma grande atuação antes do dia 30. O melhor cenário do mundo é essa grande atuação vir contra o Botafogo. Por conta dos vários fatores que a gente já citou aqui que envolvem esse jogo de amanhã. O fato de ser o adversário do dia 30, que você vencer ele, e o Botafogo vai vir. O Botafogo não deve ter alguns jogadores da seleção, né? Será? O Igor Jesus certamente não vai jogar, porque o Igor Jesus é titular da seleção brasileira. Vai jogar pelo menos aí 70 minutos na terça, ele não vai jogar na quarta. Jogar hoje, jogar amanhã. O Alex Telles foi convocado, acredito que vem pra VH e tudo. Esse pode ficar no banco ou até jogar, dependendo de como for. Ele não vai ser titular hoje. O Luiz Henrique também. O Luiz Henrique tem jogado muitos minutos na seleção. Acho muito pouco provável que ele seja titular na quarta-feira, mas deve ficar no banco de reservas. Então, assim, a gente já tá falando de 3 caras importantes. Mas você ganhar do Botafogo te dá uma confiança gigantesca pro dia 30, te dá uma tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro, porque, assim, é um cenário muito pouco provável, tá? Muito pouco provável. Mas o Atlético pode terminar essa rodada a 1 ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É um cenário muito pouco provável, repito. Mas é possível. Se os adversários, se todo mundo que tá lá embaixo ganhar os jogos que tem, o Atlético vai chegar no final dessa rodada a 1 ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E isso é muito preocupante. Faltando poucas rodadas para o fim do campeonato e com uma final de Libertadores no meio do caminho. Então, assim, pro Atlético vencer esse jogo é importante para ele na tabela, é importante para a confiança, porque é o Botafogo que vai ser o adversário no dia 30. É importante porque você trava o Botafogo no Campeonato Brasileiro, ou seja, você vai exigir mais do Botafogo nas rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro até o jogo da Libertadores no dia 30. Então, assim, é muito importante esse jogo. Na minha cabeça, CJ, como eu acho que o Atlético precisa ter uma grande atuação antes do dia 30, se jogar bem contra o Botafogo, ganhar do Botafogo amanhã, eu não usaria mais os titulares. Nem contra o São Paulo, nem contra o Juventude. Se não for bem contra o Botafogo, tem que expor contra o São Paulo. E se não for bem contra o São Paulo, tem que expor contra o Juventude. Ixi. O Atlético precisa de uma boa atuação, cara, pra dar confiança
para mudar esse astral, porque se você ignora o Campeonato Brasileiro, chega lá com mais 3 derrotas ou 2 derrotas e um empate, por exemplo, o Atlético vai chegar no dia 30 com a confiança absolutamente abalada e talvez muito próximo ou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não dá para deixar esse cenário acontecer. E aí acho que é o momento de mobilizar mesmo o grupo para esse jogo do Botafogo e tratar esse jogo do Botafogo como o do dia 30, por mais difícil que isso seja.